Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio. Se gostou, se curtir a aula, gostar da aula, dá um curtir, assine o nosso canal e indique para colegas e amigos aí para poder dar um suporte para você no aprendizado de lógica de programação. Na aula passada nós tínhamos falado sobre o enquanto, né? E deixamos 3 exercícios na descrição do vídeo para que vocês pudessem fazer a prática. Então eu vou estar fazendo com vocês a correção desses exercícios. Eu vou estar lendo, explicando como é que funciona e mostrando para vocês a correção. Então vamos lá. No primeiro exercício ele fala assim: criar um algoritmo que imprime uma tabela de conversão de polegadas para centímetros. Deseja-se que na tabela conste de 1 polegada até 20 polegadas. A gente sabe que tem que fazer de 1 até 20. Sabendo que a fórmula para a conversão em centímetros é polegadas vezes 2,54. Então, ao final tem que aparecer 1 polegada igual a 2,54 centímetros, 2 polegadas e assim do 1 até o 20, beleza? Então, vamos fazer aqui o primeiro. Deixa eu aumentar com a lupa para vocês, vamos colocar aqui de lado. Primeiro, vou precisar de um contador do tipo inteiro, tá? Para poder fazer essa simulação. Depois, preciso fazer o meu enquanto, então vou colocar lá enquanto C for menor que 20, para fazer as 20 vezes, faca, né? E não faça, porque não aceita acentuação, enfim, enquanto. Tudo bem? Montamos nossa estrutura. Agora preciso fazer a variável acumulativa, que é o C recebe C mais 1, para ele poder fazer de 1 em 1, correto? E agora eu vou montar a minha sintaxe. Vou colocar lá escreval. E vou falar o seguinte: a mensagem tem que aparecer assim: 1 polegada é igual a 2,54 centímetros, tá? É isso que tem que aparecer na tela. Deixa eu pôr para cá para mostrar centímetros. Pronto, tá? 2 polegadas e assim por diante. Para aparecer o 1, é só eu colocar o contador, que vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Polegada igual a é um caractere. Então, ó, C, vírgula, polegada igual a. E aí, eu preciso fazer a operação, que é qual? O C multiplicado por 2,54. Como é uma operação matemática simples, apenas entre 2 operadores, dá para fazer aqui dentro. Então, eu coloco centímetros multiplicado por 2,54. E aí eu complemento com a palavra centímetros, né? Que na verdade é centímetro, e a gente coloca um S aqui para complementar, né? Então, mesma coisa aqui no início. Polegada e um S aqui, né? Para fazer sentido. Então, quando a gente executa, vou fazer o passo a passo, ó lá. O contador vai estar em 1, tá? Então, ó, 1 polegada é igual a 2,54, 5,08, 3... E aí ele vai fazendo. Então, enquanto é importante por causa disso. Porque às vezes nesse caso aí, com uma linha de escreval, eu consigo fazer as 20 vezes que ele me exigiu. Então ele chegou até o 10, 11, 12, aí ele vai executar praticamente até o 20. Parece mais complicado do que realmente é, né? Também depois que a gente corrige, tudo fica mais fácil, perfeito? Então assim, ó, 19, 20, mostrou a tabelinha para mim de polegadas para centímetros. Tudo bem? Segundo exercício, ele pede a mesma coisa, porém a informação é diferente. Ele fala que eu tenho que contar aqui de 50 a 150. Ele fala assim: a conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida por C, né? E o C é o que? Os centígrados. A fórmula de 5 vezes F. O F vai ser o nosso contador, tá? Que vai ser de 50 a 150. E executa o restante da fórmula. Então, fazer o algoritmo que calcula e escreva uma tabela de graus centígrados em função de graus Fahrenheit, variando de 50 a 150 graus. Primeiro, vamos colocar aqui do zero, tá? Arquivo novo. Nós temos que fazer o nosso enquanto executar de 50 a 150. E de que forma eu faço isso? Então, eu vou colocar o contador do tipo inteiro, perfeito. Só que antes de começar o meu enquanto, eu vou atribuir os 50, para ele poder já começar com 50, tá? Então eu falo assim, ó, C recebe 50. E aí, no enquanto, então vamos colocar lá no enquanto, eu faço enquanto C for menor que 150, passa. E aí coloco lá o fim enquanto.
Por quê? Ele começa com 50 e vai contar até 150. E aí eu faço o C recebe C mais 1. Perfeito? Só que tem um probleminha. Como eu tenho divisão, eu vou ter que ter uma variável real para receber o resultado. E eu vou chamar essa variável de res, para fazer mais sentido, tá? E vou chamar ela de real. Perfeito? Para fazer a fórmula, vamos copiar a fórmula lá do documento. Então a fórmula para a gente calcular é essa aqui. A gente só vai mudar as variáveis, tá? Então vamos voltar lá pro Visual G. Opa. Pronto. E vou fazer o seguinte, vou fazer aqui a fórmula. Só que vou mudar alguns termos, tá? Primeiro, aqui vai ser o res. Aqui não vai ser o F, aqui vai ser o C. E lembrando que tem aquela priorização de operações. Como eu tenho 3 operações, uma já está dentro do parênteses, coloco a outra dentro do parênteses e por fim só divido por 9. Esse ponto ele veio a mais aqui de brinde, tá? Então, quando eu montar a minha mensagem, eu vou colocar escreval e coloco lá. Para poder chegar a 150, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 49 e esse C a gente coloca antes de mostrar escreval, porque ele vai somar mais 1, né? Então vamos lá. Soma mais 1, executa a operação e mostra. Então, C, né? Graus Fahrenheit. Então vamos lá. Vírgula. Graus. Vou colocar Fahrenheit. É igual. Deixa eu ver se é Fahrenheit para centígrados. Ver se é isso mesmo. Fahrenheit para centígrados. Perfeito. Então vamos lá. Pronto. C, que é o do 50 até o 150. Graus Fahrenheit é igual a vírgula e coloco lá res graus centígrados. Graus, deixar um pouquinho para cá, centígrados. Fechei o parênteses aqui. Vamos executar? Esse eu vou fazer o rápido, tá? Porque se for no passo a passo demora um pouquinho. Então, ó, res não foi encontrada. Deixa eu ver se eu não criei a variável res lá. O Visual G ele pode dar alguns probleminhas, tá? Como eu estou usando a versão 2.5, uma versão mais antiga. Então, peraí. Primeiro vamos reduzir aqui o tamanho da tela. Isso. Vou voltar aqui para o normal. Deixa eu achar aqui. Pronto. Ele está falando que ele não achou o res. E eu fiz a variável res aqui, tá? Então, ó, dá um terminar aqui. A variável res foi criada, porém ele não executou. Beleza? Quando você tem certeza que o código está certo, o que você faz? Copia, né? Salva o código que você fez, que ele pode acontecer isso, tá? Então, ó, deu um copiar, né? Um Ctrl C aqui, um Ctrl X para garantir. Fecho sem salvar e abro novamente o Visual G. Ele pode acontecer esse tipo de problema, tá? Aí eu pego ele aqui inteiro, dou um Ctrl V. Vou mudar por via das dúvidas aqui, vou colocar só R, né? A gente sabe que é resultado para não dar chabu. E vou colocar aqui R, tá? Pedir para executar. Isso aqui pode acontecer, tá? Variável E, ele por algum motivo ele não executar a variável. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Só um minutinho. Pronto, pessoal, fiz a correção aqui, tá? É que eu estava usando o símbolo de igual, né? E aqui tem que ser o recebe. Já achei aqui, às vezes acontece, pode acontecer. Então, aqui fiz a fórmula, né? E montei aqui bonitinho. Eu vou começar com passo a passo e depois eu faço rapidinho para vocês verem. Então, ó, criou as duas variáveis, recebeu 49, subiu mais 1. Então, 50 graus Fahrenheit é igual a 10 graus centígrados. E ele vai fazendo 52, 53, 54 e assim por diante. Eu vou dar uma coisa porque demora demais, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar direto. Olha lá, se eu executar direto, ele vai do 50 até o 150. Perfeito? Então, segundo exercício. Vamos lá pro terceiro exercício. O terceiro exercício fala o seguinte: entre com nome, idade e sexo de 20 pessoas. Para a gente poder usar o N,
Vamos fazer com N aqui, de N pessoas. A gente não sabe quantas pessoas vão preencher isso aí, tá? Eu vou montar aqui. Então ele pede o nome, idade e sexo. Se a pessoa for do sexo masculino e tiver mais de 21 anos, eu vou colocar uma mensagem que ela está dentro da condição. Só que nesse caso eu vou colocar N, né? Não vou definir 20, porque aí a gente consegue testar o que foi passado na outra aula. Então, primeiro eu vou perguntar e no final eu pergunto se o cara quer continuar ou se ele quer sair. Perfeito? Então vamos lá. Arquivo, novo, não. Vamos aqui colocar a variável nome do tipo caractere, né? Vamos colocar idade. E eu vou colocar sexo, porque eu vou falar digite 1 ou 2 e assim por diante, tá? Vou colocar do tipo inteiro. Vou colocar um C, que vai ser um contador, porque eu preciso saber quando. Se bem que ele não pede contador nesse exercício, ele pede só para informar o nome novamente. Então eu vou colocar op, ele vai ser do tipo inteiro para saber se a opção é continuar ou se a opção é sair, tá? Então vamos lá. Vou colocar um enquanto, vou colocar uma condição de saída, op diferente de 2, o 0, quando eu crio a variável é diferente de 2, faça e coloco lá o fim enquanto, beleza? No final eu já vou fazer aqui, tá? Já vou fazer o meu menuzinho aqui, escreval, digite 1, continuar, 1, continuar, barra 2, sair, tá? E vou pedir para ele ler o op. Então nessa aqui eu já consegui fazer o meu loop de repetição N vezes. Agora eu vou fazer o exercício, tá? Então vou por separado aqui, fala assim, ó. Escreval, digite o seu nome, então leia nome. Depois, escreval, digite 1, masculino, 2, feminino, e vamos colocar aqui 3, vamos abordar todo mundo, né? 3, prefere não informar, 3, não informar. A gente sabe que hoje em dia teria que ter várias opções aí, né? Mas como você não ficar muito longa a aula, vamos colocar como não informado para facilitar um pouquinho. Então vamos colocar leia, vamos colocar aqui o sexo, perfeito? E por fim, vamos colocar a idade. Então coloco lá, digite a sua idade e leia idade, tá? Então já pedimos todas as informações para ele. A condição é que seja do sexo masculino e maior de 21 anos. Aí entra o que nós aprendemos antes, que é o C. Então eu faço duas condições. Se idade for maior que 21 anos e sexo igual a 1, então eu vou dar esse escreval, né? Escreval, coloco lá nome está na condição solicitada, perfeito? E aí coloco um fim C, porque eu só quero fazer esse teste simples, tá? Então vamos lá, fim C. Então ele, enquanto o op for diferente de 2, aqui 0 é diferente de 2, digite seu nome, digite seu sexo e digite a sua idade. Ele faz o teste, ao final ele pergunta se você quer continuar ou sair. Vamos ver isso aqui executando? Então vamos lá. Criou as variáveis, tá? Digite seu nome, Fábio, sexo 1, digite a sua idade, 48. Fábio está na condição solicitada. Deseja continuar? Se eu apertar o 1, ele continua. Eu vou até implementar um comando que eu não tinha falado antes, que é o limpa tela, para não ficar esse acumulado em cima do outro, tá? Então, depois que ele executa aqui, eu vou pedir para ele, a gente escreve tudo junto, tá? Limpa tela, porque não fica aquele acumulado em cima do outro. Vamos ver como é que funciona? Então, ó, digite o seu nome, Fábio, masculino,
48 anos. Fábio está na condição. Se eu der 1 para continuar, ou qualquer outro número, porque o 2 é para sair, ele limpa a tela e volta para cá. Então vamos colocar lá, Renata. Sexo feminino, 47 anos. Ele não vai dar informação nenhuma, ele pergunta se quer continuar ou sair. Se eu der um continuar, ele limpa a tela e volta. Perfeito? Mais um comando aí para que você possa utilizar nos seus códigos, tá? Espero que você tenha entendido o conteúdo. Se tiver alguma dúvida que persistir, me dá um alô nos comentários, eu vou ajudar assim que possível, tá? Se precisar de exercício também me manda, eu mando lá nos comentários para vocês mais exercícios e vou fazendo a correção quando for necessário, tá bom? Se você curtiu a aula, deixa um like, assina o canal, que são importantíssimos aí para aumentar sempre a quantidade de vídeos a serem postados. Espero você na nossa próxima aula, onde falaremos aí sobre o para, que seria a nossa última condicional, que é uma condicional também de repetição. Perfeito? Então espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.